Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para com toda a igreja, para com todos os irmãos que estão se achegando. Que Deus os abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos para a nossa 9ª edição do Fala Pastor, e nós vamos falar sobre casamento. Portanto, eu vou pedir a compreensão dos irmãos, pois antes de nós expormos, debatermos esse assunto, eu vou fazer um compartilhamento, vou transmitir o link para a nossa igreja, para os irmãos, e esperamos assim que todos nos acompanhem. Desejo a todos um ótimo momento de louvor, de adoração, e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesse momento tão especial, tão rico, que é o momento da pregação, o momento do ensinamento da palavra do nosso Deus. Só um momento, por gentileza, amada igreja. Bom, o link já foi compartilhado. Quero dar boas-vindas aos irmãos que estão se achegando. Em especial eu quero agradecer também a nossa querida irmã Miriam, a irmã Renilda, que prontamente veio nos auxiliar, veio nos ajudar em uma noite chuvosa, em uma noite delicada, complicada, mas as nossas irmãs estão firmes, constantes, trabalhadoras. Fica a nossa palavra de gratidão aqui, tá? É que os irmãos que estão assistindo a live não estão vendo-as, mas elas estão aqui presentes e nos ajudaram muito. Então Deus as abençoe em nome de Jesus. Vamos falar de casamento, falar de união conjugal, falar desse tema tão delicado e que é tão importante nos nossos dias de hoje. Então, nós vamos iniciar lendo a palavra do nosso Deus e depois nós vamos orar. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Cantares, capítulo de número 4, versículo de número 7, até o versículo de número 11. Cantares, capítulo de número 4, Cantares, capítulo de número 4, do versículo 7 até o versículo 11. Os irmãos que forem se achegando na live, pode deixar o seu boa noite, nos saudar com a paz do Senhor, e ao final desse estudo, nós vamos ler os comentários e dialogarmos um pouco sobre o assunto. Cantares, capítulo de número 4, do versículo 7 ao 11, fala assim, ó: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa. Vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir, Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa.
Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Que fala, que versículos lindos, que texto exuberante, e que deixa a nossa alma encantada, apaixonada. E é com base nesse texto que eu quero meditar com os irmãos essa noite acerca desse tema, que é o casamento. Eu convido os irmãos a curvar suas frontes, baixar suas cabeças, para que nós venhamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu santo e bendito nome, pois só tu és o nosso Deus, só o Senhor é o nosso orientador, só o Senhor nos entende, nos compreende de forma plena, de forma perfeita, e nós nos submetemos a Ti, ao Senhor. Esse momento, ó Deus, que é o momento de nós aprendermos da Tua Palavra, nós encarecidamente ao Senhor, nós queremos aferir diante de Ti as nossas imperfeições e rogar a Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, para que os nossos casamentos, a relação conjugal em si, seja de alguma forma restaurada, que nós não venhamos nos esquecer que casamento é obra do Senhor, que família é criação do Senhor. Esteja conosco, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Eu pretendo, aí até o final do ano, eu pretendo até em dezembro, para que nós venhamos continuar falando desse tema sobre casamento, divórcio, trazer essa situação para os nossos dias, não ficarmos apenas em rodas de conversas, mas tentar trazer os irmãos para um olhar bíblico, para o que a Bíblia diz, pois afinal de contas nós estamos vivendo em um tempo onde a quantidade de divórcios é semelhante ou talvez maior de pessoas que servem a Deus comparado a pessoas que não servem ao Senhor. E o fato de eu ser solteiro não me descredibiliza, o fato de eu não ser casado não tira a minha autoridade para falar sobre esse assunto. Sou ministro ordenado, sou ministro consagrado, chamado por Deus, examinado por pastores, e tenho condições de falar sobre esse assunto, não por meio da experiência, até porque a minha experiência não vai dar subsídio para os irmãos. Mais importante que a minha experiência, seja ela conjugal, relacional, mais importante é o olhar bíblico, é averiguar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E é esse o meu objetivo, é essa a minha intenção aqui essa noite. Quando falamos de casamento, temos que ter noção, temos que ter uma compreensão que casamento é obra criada por Deus. Se nós lermos lá em Gênesis, capítulo de número 3, constataremos que Adão não achou ninguém semelhante a ele. Adão não achou ninguém igual a ele. E o que me chama mais atenção em Gênesis
é que em nenhum momento a Bíblia fala que Adão se sentiu sozinho. Em nenhum momento fala que Adão se sentiu solitário. Pelo contrário, o que a Bíblia nos reporta, o que a Bíblia nos traz, é que Deus viu que o homem estava perdido, Deus viu que o homem estava sozinho. Então, o casamento não parte do homem, o casamento parte de Deus, porque é Deus que enxergou Adão sozinho, e a partir de Adão é que Deus criou Eva, para que os dois se tornassem uma só carne, e o casamento fosse ali amarrado, o casamento ali fosse perpetuado. O casamento nasce de Deus. O casamento não é obra do homem. O casamento não é construção humana. O casamento é construção de Deus. E aí, na relação conjugal, na vida a dois, na intimidade, nós temos duas opções. No casamento em si, nós temos duas alternativas, dois caminhos a serem percorridos. Ou nós transformamos o nosso casamento em um jardim, ou nós transformamos o nosso casamento em um deserto. Ou nós transformamos a nossa relação conjugal em algo bonito, em algo simplório, em algo belo, verdejante, ou nós transformamos o nosso casamento em uma sequidão, em uma pobreza, em uma feiura, em algo que não tem vida, em algo que não tem alegria. É duas alternativas, dois caminhos, duas opções. Ou você transforma o seu casamento em um jardim, ou você o qualifica como um deserto. E então nós efetuamos a leitura do texto de Cantares. Cantares, capítulo de número 4, o versículo que abarca-se, que se inicia do versículo 7 e estenderá até o versículo de número 11. E com base nesses versículos, com base nesse texto, eu consigo enxergar alguns princípios que são extremamente valorosos, princípios importantíssimos que nos orientarão para nós usufruirmos de um bom casamento. Princípios estes que farão com que nós tenhamos uma relação, uma intimidade, um casamento que seja a imagem e a semelhança de Deus. Com base em Cantares, capítulo de número 4, do versículo 7 ao 11, nós aprendemos alguns conselhos, algumas orientações, alguns princípios para nós termos um bom relacionamento. E o primeiro deles se localiza no versículo de número 7, que é o princípio do elogio, que é o princípio da fala positiva. O versículo de número 7, a Bíblia diz assim, Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Observem, se atentem ao que o escritor diz. Salomão está dizendo: Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. A pergunta que eu vos faço essa noite é: existe alguém sem defeito? Claro que não. Existe alguém que seja perfeito? Claro
que não. Se não existe ninguém com defeito, se não existe alguém perfeito, se não existe alguém sem defeito, por que Salomão fala o que falou aqui no versículo de número 7? Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Por que Salomão disse isso então? E aí eu aprendo uma lição importantíssima e extremamente importante. Salomão disse o que disse. Salomão elogia essa mulher porque em ti não há manchas. Óbvio que tem manchas, óbvio que tem erro, óbvio que tem pecado. Mas Salomão fala o que falou porque quem ama foca nas virtudes, quem não ama foca nos defeitos. E esse é um grande segredo, esse é um grande ensinamento, um grande princípio que norteará talvez o nosso casamento. Porque quem ama não foca em defeito, quem ama foca em virtude. E é isso que Salomão está fazendo aqui. Salomão está dizendo: tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Nós precisamos aprender que nós ajudamos mais com um elogio sincero do que 1000 críticas. É mais aprazível, é mais agradável, é mais saudoso nós dedicarmos um elogio sincero ao nosso cônjuge do que criticarmos ele por 1000 vezes repetitivas. E o que é interessante é que Salomão está falando isso para ela. Salomão não está falando isso para os outros. Salomão não está falando isso para os seus colegas. Salomão está falando: tu és toda formosa, meu amor. Tu és algo esplêndido, em ti não há mancha. Ele está falando isso direto para ela. Isso é importante frisarmos, pois às vezes nós elogiamos, nós falamos bem do nosso cônjuge para os outros, mas não para ele, não para ela de forma direta. Nós falamos para os outros. Mas existem outros casos também em que o marido, em que a esposa não elogia o seu parceiro, não elogia a sua parceira. E acreditem, irmãos, acreditem, irmãs, se nós não elogiarmos os nossos cônjuges ou as nossas cônjuges, outros ou outras certamente elogiarão. Então, o princípio que norteará o bom andamento do casamento é o princípio do elogio. Nós precisamos aprender a elogiar sinceramente o nosso cônjuge, elogiar sinceramente a pessoa que está ao nosso lado. Mas nós pecamos, nós às vezes deixamos isso de lado e nós vamos vivendo como que se aquela pessoa vivesse em torno de nós e nos servisse por obrigação. É aprender a olhar, querido irmão, querida irmã, aprenda a olhar para o seu companheiro, aprenda a olhar para a sua companheira e elogie ele, elogie ela. Sabe, amigo, você irmão, sabe, você homem que está me ouvindo, em nome de Jesus, olhe para a sua esposa e agradeça a ela e parabenize-a pela excelente janta que ela fez essa noite para você.
Você, querida irmã, parabenize o seu esposo por ele ser tão dedicado, tão trabalhador, que procura te prover no que falta. O princípio do casamento é um princípio extremamente valioso, extremamente importante e que precisamos perpetuá-lo, precisamos praticá-lo no nosso dia a dia. Pois bem, avançando um pouco, seguindo um pouco adiante, nós vamos enxergar um outro princípio. Um outro princípio que nós podemos praticar no nosso casamento. E esse princípio está no versículo de número 9. No versículo de número 9 vai dizer assim, ó: enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. O que Salomão está nos ensinando aqui? Salomão está nos ensinando o princípio do romantismo. Salomão está nos ensinando o princípio de agradar o nosso cônjuge. Lamentavelmente, com muita tristeza no meu coração, eu afirmo que poucos homens hoje em dia são românticos. Poucos homens hoje em dia abrem a porta do carro para a mulher entrar. Poucos homens hoje em dia dão uma flor para a sua companheira, dão uma flor para a sua esposa. Infelizmente tem o lado oposto também, pois poucas mulheres também agem com romantismo para com o esposo. Nós precisamos desenvolver isso. E o que é interessante, irmãos, eu li alguns livros para nós falarmos desse assunto, assisti vídeos no YouTube, e é de forma plena a afirmação, por meio dos estudiosos, que o homem gosta de olhar, o homem gosta de enxergar, e a mulher gosta de ser olhada, a mulher gosta de ser enxergada. Porém, nós, homens, nós do sexo masculino, somos completamente desatentos. Nós não observamos os detalhes da nossa companheira. Nós não verificamos a beleza que ela emite para nós. E Salomão nos mostra algo ao contrário. Salomão, ele se atenta aos detalhes. É interessante que Salomão observa o olhar dela e o colar dela. Salomão vê o olhar da sua companheira e vê o colar que está no pescoço da sua companheira. Salomão vê detalhes. Salomão vê a minuciosidade da sua esposa. Olha só, versículo de número 9: enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Salomão vê minuciosamente aquele colar que está imbuído, aquele colar que está embutido no pescoço da sua companheira. E nós, hoje, infelizmente, não nos atentamos em nada de novo na nossa esposa, na nossa companheira. Infelizmente, as mulheres se arrumam, infelizmente, as mulheres se maqueiam,
fazem o cabelo, mudam o visual, mas por causa da nossa desatenção, por causa da nossa falta de olhar minucioso, a nossa falta de olhar minucioso faz com que esses detalhes acabem passando desapercebidos, faz com que nós não venhamos dar uma atenção a esses detalhes. E eu aprendo com Salomão que nós podemos mostrar romantismo, nós podemos mostrar carinho, nós podemos mostrar afeto por meio dos detalhes. Vejam que Salomão nos traz lições extremamente importantes, lições extremamente valiosas, lições que são importantes para nós termos um bom andamento na nossa relação conjugal. O primeiro princípio é o princípio do elogio, o segundo princípio é o princípio do romantismo, e Salomão vai prosseguir no versículo de número 10. Um outro princípio que Salomão vai nos apresentar é o princípio do amor, é o princípio da dedicação. Versículo de número 10 diz assim, que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. É o princípio do amor. Eu não sei se os irmãos já viram ou já leram, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse livro, se os irmãos se os irmãos já o leram, os irmãos podem apresentar aqui nos seus comentários, trazer a sua percepção, a visão que os irmãos tiveram desse livro. E quais são as 5 linguagens do amor? Para o autor, você demonstra o amor por meio de 5 formas. A primeira forma é por meio da verbalização. É quando você declara, é quando você emite, é quando você fala que ama a pessoa. A segunda forma é por meio da presença. Então, como é que você mostra que ama a pessoa? Você está presente. Você despreza o presente físico dela, mas não a presença dela. Então, a segunda forma de você demonstrar o amor é por meio da sua presença. A terceira linguagem do amor é por meio do serviço. Então, como é que você mostra que ama a pessoa? É quando você abraça o seu companheiro, é quando você abraça o seu cônjuge e trabalha junto, está ali presente, está ali ao lado da pessoa. A quarta linguagem do amor é por meio do toque físico. É quando você beija a pessoa. É quando você tem a relação sexual em si. É o amasso. É aquela energia. É a forma de você amar dentro do casamento. E também existe a quinta linguagem do amor, que é por meio do cartão de crédito. E como seria essa demonstração de amor? É algo ligado ao dinheiro. Como você mostra que ama a pessoa? Mostra por meio dos gastos. É quando você
vê um brinco e você se lembra da sua esposa. É quando você vê um tênis e se lembra do seu esposo e fala: isso vai ser importante para ele, isso vai ser importante para ela. O princípio fundamental, um princípio agradável, um princípio saudável, que vai fazer com que o nosso casamento tenha um bom andamento, é o princípio do amor. E esse princípio do amor, ele se revela, ele se manifesta por meio dessas linguagens. É por meio da fala, é por meio da presença, é por meio do serviço, é por meio do toque, é por meio do dinheiro, é por meio do investimento. Porque quem ama se declara, quem ama externaliza, quem ama fala a realidade, quem ama não se omite. Não tem como nós amarmos escondido. O amor é algo que está dentro de nós e que pulsa, que sai do nosso interior e vai para o nosso exterior. É algo que vem de dentro para fora. Quem ama fala, quem ama também procura ter tempo. Quem ama procura se dedicar por ele, para ela. Quem ama gosta de estar junto. Quem ama gosta de fazer as coisas juntos. Quem ama arruma tempo. Quem ama se dedica ao outro. Quem ama procura agradar a pessoa amada. Não a faz sofrer. Não a faz chorar. Não a faz se humilhar, não a faz se desesperançar. Um princípio valioso que Salomão nos apresenta aqui em Cantares, capítulo de número 4, é o princípio do amor. Infelizmente nós estamos vivendo em um tempo onde muitos dos nossos irmãos têm mais tempo para o serviço do que para a companheira. Eu te pergunto aqui essa noite, qual foi a última vez que você levou a sua esposa, levou a sua família para um momento íntimo de vocês? E quando eu falo momento íntimo, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de jantar, eu estou falando de um passeio, eu estou falando de um momento em que é seu e da sua esposa, seu e do seu esposo. Qual foi a última data, qual foi o último momento que vocês experimentaram isso juntos? Sua esposa sente falta, meu irmão. Talvez ela não queira te falar por vergonha, mas eu, como seu pastor, falo para ti. Ela tem falta, ela quer sair com você. Não só com seus filhos. Deixe seus filhos com alguém. Separe um momento, separe 1 hora, separe 2 horas, separe um dia, se for possível. Mas especifique aquele momento para que a sua atenção seja direcionada a ele ou seja direcionada a ela, e vice-versa também, pois existem mulheres também hoje em dia que não têm essa preocupação mais em agradar o marido, em se vestir para o marido, em se embelezar-se para o marido. Não existe mais, e aí as relações vão se enfraquecendo e paulatinamente nós vamos transformando o nosso casamento em um deserto, em um lugar que não tem vida, em um lugar que não tem alegria, em um lugar que não tem, que só tem tristeza, em um lugar que não tem felicidade.
E aí vive-se como que se estivesse tudo bem aqui na igreja. Mas na vida a sós, em quatro paredes, quando você entra dentro da sua casa e fecha a porta, sabe-se perfeitamente que a realidade não é essa. Salomão nos traz esse terceiro princípio extremamente importante, esse princípio extremamente valioso para um bom andamento do nosso casamento. Vamos recordar-nos? Então, qual é o primeiro princípio? É o princípio do elogio. O segundo princípio é o princípio do romantismo. O terceiro princípio é o princípio do amor. E também Salomão vai dar continuidade, Salomão vai dar prosseguimento e vai falar no versículo de número 11 de mais um princípio, que é o princípio da comunicação. Infelizmente hoje, marido não conversa com a esposa, não existe mais uma conversa, não existe mais um diálogo. Dormem juntos, mas não conversam, não se abrem um para com o outro. Versículo de número 11, a Bíblia diz assim, versículo de número 11, preste atenção: favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Olhem só o que Salomão fala. Salomão está dizendo aqui, mel e leite estão debaixo da tua língua. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Queridos irmãos, nos comunicamos, prestem atenção nisso. Verdadeiramente nós nos comunicamos por meio de palavras. Verdadeiramente nós transmitimos a nossa mensagem por meio de palavras. Mas também é verdade que nós também nos comunicamos por meio do nosso silêncio. Quando nós ficamos em silêncio, nós também trazemos uma mensagem. Nós também falamos algo. Eu estava conversando com a irmã Renilda agora há pouco, antes de nós iniciarmos esta live, e de fato é verdade, quando nós estamos em sala de aula e ficamos em silêncio, é porque nós estamos chateados, decepcionados com a sala, por causa do barulho, por causa da agitação, por causa do desrespeito. Nós nos omitimos. Então, em uma relação conjugal, em uma relação devida a dois, você não fala apenas quando você transmite algo. Você também fala quando você não fala absolutamente nada. O seu silêncio é uma mensagem. O seu silêncio também é uma resposta. Basta-se ler o que diz lá em Provérbios. Em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21. Vejam só o que diz esse texto. Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você pode matar o seu casamento ou você pode dar vida a ele por meio da comunicação. Por meio do diálogo nós podemos trazer vida nesse vale de ossos secos, ou nós podemos sepultá-lo, enterrá-lo, matá-lo paulatinamente. Por meio das nossas palavras, por meio das nossas expressões, nós matamos ou nós trazemos vida para o nosso casamento. E se atentem a uma coisa, irmãos, irmãs, tenham convicção, tenham certeza que
o seu lar, a sua família, o seu casamento é um reflexo da pessoa que você é. A pessoa que você é norteará, refletirá como anda o seu casamento. Se você está triste, o seu casamento consequentemente está triste. Se você está abalado, consequentemente o seu casamento está abalado. Para nós aprendermos a nos comunicarmos melhor, nós temos que averiguar o que a Bíblia diz. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, Tiago nos traz um ensinamento importantíssimo acerca da comunicação. Em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19, diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Viram bem? Quem está falando não é eu, quem está falando não é a irmã Miriam, não é a irmã Renilda, não é a segunda igreja batista de Guaianazes. Quem está falando é a Bíblia. A Bíblia está dizendo, olha, ouça mais, aprenda a absorver mais, aprenda a ouvir mais e falar menos. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para nós ouvirmos mais e falarmos menos, perdão. Hoje nós usamos, olha irmãos, quero que eu esteja bem sincero, assim, hoje nós usamos o olá, tudo bem, apenas de forma costumeira. Nós não temos condições. A verdade é que esse tudo bem é algo costumeiro, é algo repetitivo, mas a verdade é que nós não queremos ouvir a pessoa falar dos seus problemas para nós. Nós só falamos um oi, tudo bem, como algo rotineiro, como algo presente no nosso dia a dia, mas a verdade, e sejamos sinceros para nós mesmos, seguindo a lógica, a frase socrática, conhece-te a ti mesmo, olhando para si mesmo, olhando para o espelho, nós falamos um oi, tudo bem, por questão de costume, mas nós não queremos, a verdade é que nós não queremos ouvir a pessoa falar dos seus problemas. E Tiago está falando aqui, olha, seja tardio em falar. Seja tardio em falar. No texto grego, traz aqui uma conotação. No texto grego, traz aqui uma visão de que é para nós falarmos de forma lenta. Sabe, em linhas gerais é o seguinte: tardio em falar não é você ficar quieto para sempre. Não. Mas, quando você for falar com o seu cônjuge, quando nós formos falar com a nossa companheira, principalmente nós homens, que somos mais impetuosos, às vezes mais agressivos verbalmente, nós venhamos agir com uma lentidão nas palavras. Ou seja, falar de forma tranquila, não se apressar no falar. Sabe, falar de forma paulatina, saber falar de forma gradual, construir a nossa narrativa, para que o próximo, para que a pessoa que está ao nosso lado, não venha ser destruída pelas nossas palavras, porque a palavra machuca. A palavra nos fere, e muitos casamentos hoje em dia estão sendo desmanchados, estão sendo rompidos por causa
da falta de comunicação. E Tiago vai dar continuidade aqui, e ele vai falar no versículo de número 19 também o que? Tardio para se irar, tardio para ficar irritado. Ou seja, nós devemos ter um ânimo longo, uma alegria constante, porque diante da ira nós temos três alternativas. Quando a ira vem ao nosso encontro, nós temos três opções. Ou nós nos explodimos no momento, e quando nós nos explodimos no momento, os irmãos sabem perfeitamente como é o resultado. Quando a ira vem ao nosso encontro, ou você se explode no momento, ou você internaliza e guarda isso no seu coração, e quando surge o estopim, você estoura e leva tudo de uma vez para a pessoa. Diante da ira, ou você explode no momento e desabafa, ou você guarda para si e vai deixando com que aquilo arruine o seu coração até que chega um momento em que nem você mesmo aguenta, explode de uma vez. Ou existe uma terceira opção que eu quero vos apresentar aqui essa noite, que é procurar zerar a conta todos os dias. É zerar a palavra que te machucou. Eu tenho um acordo com a Carla, irmãos. Eu vou confessar algo para os irmãos. A Carla, ela está na igreja nesse momento, ela não está me assistindo, mas quando eu a pedi em namoro, e nós estamos juntos aí já vai fazer 2 meses, e eu até hoje não briguei com a Carla. Até hoje nós não tivemos nenhuma discussão. Ela é tão tranquila, irmã Renilda, que é tão em paz. Tem hora que eu até estranho, eu falo, Jesus, como é que pode, né? Nunca ter tido uma discussão, mas amém. Mas algo assim que nós temos conectado, e nós temos esse acordo, que é o seguinte, é de nós nunca dormirmos brigados um com o outro, de nós nunca dormirmos chateados um para com o outro. Tem hora que tem um momento de desavença, tem hora que tem um momento que ela não aceita uma fala minha, tem hora que eu não aceito também uma fala dela, uma atitude dela, e isso é normal, mas isso é um acordo que nós temos fechado, de nós não dormirmos brigados um com o outro. Isso é um contrato, e eu acho que isso é valioso e deveria ser aplicado nas nossas relações conjugais, deveria ser aplicado no seu casamento, irmão, deveria ser aplicado no seu casamento, irmã, pois isso internaliza dentro de você, dentro da senhora, dentro do Senhor, e chega uma hora que aquilo se explode, ou você age de forma descontrolada, e o seu casamento vai sendo abalado constantemente. E assim, irmãos, nós precisamos aprender a valorizar o nosso cônjuge. Vou falar algo especial aqui para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã. Quem cuida do seu esposo, quem cuida da sua esposa, cuida de si mesmo. Quem cuida do seu companheiro, quem cuida da sua companheira, cuida da sua própria vida. É por isso que em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 19, Salomão nos traz uma lição extremamente importante. Salomão nos traz um aprendizado riquíssimo. Em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 19, versículo de número 18 e o versículo de número 19, Salomão diz assim, ó: essas 3 coisas me maravilham, e 4 que não conheço. Olha só o que Salomão está dizendo aqui, olha que lindo.
Na visão de Salomão, existem três coisas que o deixa maravilhado, que o deixa encantado. Mas existe uma quarta coisa que ele não consegue compreender, que ele não consegue entender. E quais são essas coisas que ele fica maravilhado? Versículo de número 19: o caminho da águia no ar. Ele fica maravilhado em ver uma águia voando. Ele fica maravilhado em ver como uma águia se desvia das montanhas, em como uma águia se desvia das rochas e não se fere com a velocidade que ela tem. Primeira coisa que ele se maravilha. Segunda, o caminho da cobra na penha. Como é que é o caminho da cobra na penha? Como é que a cobra guia? Como a cobra consegue ser guiada, né? Como é que a cobra consegue se conduzir, sendo que ela não enxerga? Como é que ela consegue atacar as suas vítimas? Como é que a cobra consegue se alimentar, sendo que ela não enxerga? E como é que ela consegue se desviar de tantos obstáculos que aparecem no meio do caminho? Salomão está falando, eu fico impactado com isso. Terceira coisa que Salomão se encanta: o caminho do navio no meio do mar. Como é que pode um navio sair daqui do Brasil e ir lá para a Europa e não se perder no meio do mar? Como é que pode ele atravessar esse mar de forma reta, sem se desviar e sem se perder? Salomão está dizendo, olha, eu me encanto com essas coisas, eu me encanto. Como é que pode? Como é que pode uma águia se desviar da montanha diante de tamanha velocidade? Como é que pode a cobra desviar-se de tantos obstáculos? Como é que pode o navio seguir viagem e jamais se perder? Como é que pode? Salomão está dizendo, essas três coisas eu fico maravilhado, essas três coisas eu fico encantado. Mas aí ele vai dizer o seguinte: existe uma quarta que ele não consegue entender, existe uma quarta que ele não consegue compreender, que é o caminho do homem com uma virgem, que é o caminho de um homem de um casamento. Em linhas gerais, Salomão está dizendo assim: eu fico encantado com a águia, eu fico encantado com a cobra, eu fico encantado com o navio, mas existe uma quarta que eu não consigo entender, que é o caminho do homem com uma virgem. Como é que pode duas pessoas serem completamente diferentes? Porque o Cláudio Duarte, aquele pastor famoso, ele fala assim, que a mulher é um planeta e o homem é um outro planeta. Então quando tem o encontro dos dois é uma eclipse, porque é como se você pisasse em Marte e a mulher pisasse em Júpiter. É dois mundos completamente diferentes. Como é que pode dois mundos se colidirem? Como é que pode dois mundos se chocarem e viverem por tantos anos juntos? Salomão está dizendo isso. Eu fico encantado de ver irmãos, de ver irmãs com cabelos brancos e que andam de mãos dadas no meio da rua. Como é que pode uma coisa dessa? Salomão está dizendo, eu não consigo entender, eu não consigo entender, porque isso é um outro mundo, isso é uma outra realidade, é um choque cultural, é uma coalizão, é uma luta, é um conflito, porque tem ocasião, irmãos, que os dois estão certos, e tem ocasião que os dois estão errados, e precisa se ter um acordo ali. Um exemplo: pessoas têm hábitos diferentes. Quando você casa, cada pessoa, só no ato de você dormir já tem um monte de conflitos. Por quê? Você pode dormir tarde ou dormir cedo. Você pode querer dormir com uma luz acesa ou uma luz apagada, com uma janela aberta ou uma janela fechada, com a cortina fechada ou a cortina aberta, porta aberta ou porta fechada. Você pode dormir com ou sem coberta. Você pode dormir com ou sem ventilador. Só aí já tem um monte de choque.
Só no ato de dormir, irmãos, tem noção do que é isso? Você dormindo, você já entra em um monte de choque com a sua companheira, porque de repente você queira dormir de coberta e ela não. Você queira dormir sem o ventilador e ela queira dormir com o ventilador. Você queira dormir com uma luz acesa e ela queira uma luz apagada. Pronto. E o que é incrível é que não existe certo. Quem é que está certo nessa situação, irmã Hilda? Ninguém. Quem é que está errado nessa situação, né, irmã Miriam? Ninguém. Eu sou acostumado a dormir com luz acesa, minha esposa não é acostumada a dormir com luz acesa. E aí, quem é que está errado? Ninguém. Quem é que está certo? Ninguém. E Salomão está dizendo isso, eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu não consigo compreender como se segue esse caminho do homem de Deus com essa virgem. Nas três coisas, ele até consegue entender racionalmente. Como é que a águia foge, como é que a águia desvia das montanhas? Cientificamente é respondido. Como é que a cobra desvia dos seus obstáculos? Cientificamente é respondido. Como é que o navio segue uma mesma rota e não se perde? Cientificamente é respondido. Agora, o caminho do homem para com uma virgem, ou seja, um casamento, Salomão não entende. Salomão não compreende. Mas está aí, é visível. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos casais, pela vida do casamento, pela vida do relacionamento em si. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desse choque cultural, diante desse entrave, diante desse conflito, Deus nos abençoa. Bom, eu vou parar por aqui, até porque eu já me estendi demais, e aí no próximo mês nós vamos continuar com esse assunto. O que é importante frisarmos aqui essa noite é deixar claro para os irmãos que para nós termos um bom andamento no casamento é imprescindível, é inegociável alguns princípios, alguns valores e alguns conselhos. E são esses: é o princípio do amor, é o princípio do elogio, o princípio do romantismo e o princípio da comunicação. Porque existem coisas maravilhosas. Salomão está dizendo aqui, ó, o caminho da águia no ar. É incrível. Ver uma águia voando é incrível. Ver uma cobra rastejando, se desviando do seu caminho, é incrível, é maravilhoso. Ver um navio seguindo em uma rota sem se perder, também é maravilhoso. Mas ver um casamento durando tantos e tantos anos é estupendo. Mas é algo irracional, é algo incompreensível, é algo que foge do nosso limite de compreensão. E essa é a minha oração para que o seu casamento seja assim. Que o seu casamento seja, na visão de Salomão, esse enigma que ele não consegue compreender, mas que é belo, que é atuante, é encantador, mas que não entra na nossa racionalidade. São dois mundos, são dois universos, mas quando se chocam, existe união, existe plenitude. Que esse seja o seu casamento que Salomão está apontando aqui essa noite, em nome de Jesus, amém. Queria saber se os irmãos têm algum comentário, se os irmãos têm alguma fala. Os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos dar aqui a oportunidade para os irmãos dialogar conosco, tá bom? Existe aí alguma fala? Eu estou vendo aqui que teve a irmã Renilda, que nos saudou com a paz do Senhor Jesus, a irmã Dulce, a irmã Joselma, todas as nossas irmãs, a irmã Dulce também, aqui nos dando a nossa querida irmã Maria Inês, está nos assistindo, a irmã Ana Paula, todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs estão nos deixando aqui uma saudação, estão nos dando uma boa noite. Existe algum comentário? Os irmãos têm a oportunidade de trazer isso à tona, apresentar aqui diante da igreja. Quiser compartilhar algo, perguntar algo, fiquem à vontade em nome de Jesus. Pode falar, irmã Miriam. Como convencer a nova geração, ou aconselhar a nova geração a respeito do casamento? Porque na época do namoro é toda aquela paixão,
que até o próprio pastor Cláudio Duarte disse que a paixão nos deixa cegos, né? Que a gente não vê as coisas de maneira racional, não planeja. E a pergunta é como que a gente explica, aconselha para a juventude que namora e às vezes até tem medo de casar por causa talvez de uma convivência do casamento dos pais frustrados. Enfim, coisas assim. Eu não sei se os irmãos ouviram aí na live, mas a pergunta da irmã Miriam é o que fazer com essa geração atual, aconselhando-a a acreditar ainda no casamento. Hoje, irmãos, nós vivemos uma outra realidade. Nós vivemos em uma sociedade em que prega-se que a mulher pode fazer o que quiser, o homem pode fazer o que quiser, e o relacionamento em si hoje é algo assim extremamente difícil de ser desenvolvido. E é difícil de ser desenvolvido por causa desses choques, por causa desse conflito de ideias, esse conflito cultural. Porém, irmã Miriam, eu ainda continuo acreditando no que a Bíblia diz, né? E aí eu encontro a resposta para a sua pergunta na palavra de Deus. Como aconselhar uma pessoa, como aconselhar essa nova geração diante dessa realidade que nós vivemos? Olhando o princípio bíblico, não é bom que o homem esteja só. Então, por mais que existem pessoas que queiram, por mais que existem pessoas que queiram viver assim, a seu bel prazer, querendo se relacionar com várias pessoas, chega uma hora que a conta chega. Existe uma página no Instagram que eu sigo, que é uma página chamada Social Arts. E o dono da página fala assim que existe um Deus chamado Deus Cronos. Já ouviu falar do Deus Cronos, irmã Miriam? O Deus Cronos é o Deus do tempo. O tempo é o Deus. É claro que é em uma linguagem simbólica, mas é verdade. O tempo, ninguém consegue segurar o tempo. O tempo é onipotente, o tempo faz o que ele quer. E o Deus Cronos está aí. E chega uma hora que essa conta chega. E hoje, irmãos, se nós pararmos para ver, para pensarmos, assim, é uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque quando nós tínhamos a nossa meninice, que nem eu tive a minha infância na igreja. A minha infância foi aos pés de Cristo Jesus. Consequentemente, hoje eu tenho uma visão de vida que é o quê? É eu me casar, é eu construir uma família, é eu ter um lar. Porém, se você cresce solto, fazendo o que quer, vivendo em balada, se eu fizesse isso na minha vida, talvez hoje eu seria um pai e eu não estaria casado. E aí eu teria rompido o meu relacionamento. Então, é a questão da escolha. O que é que você quer para a sua vida? É uma vida de bel prazer? Tudo bem, que seja. Quer viver nas noitadas aí, com 18, 19, 20 anos? Vai lá, siga. Com todo respeito às nossas irmãs aqui, quer fazer sexo com vários homens, com várias mulheres? Vai lá. Só que chega uma hora que a conta chega. E aí quando essa conta chega, talvez seja tarde demais. E aí existe uma dificuldade, existe assim uma dificuldade enorme, pois até então você passou por situações na vida que talvez o seu companheiro não vai aceitar para você. Eu mesmo, irmãos, eu falo por mim. Eu não vou falar por todos os homens,
Mas assim, eu tive uma vida regrada, eu tive uma vida muito certa, eu tive uma vida correta aos pés do Senhor. Portanto, hoje me dá o poder de escolha de eu escolher uma mulher decente para a minha vida. Eu não quero qualquer uma. Eu não quero uma mulher que ficou com vários homens, irmã Renilda. Não quero. Ah, pastor, mas que ela está em Cristo, é nova criatura. Que seja, o irmão que quiser vai lá, mas eu não quero. Eu não quero, ponto final. Isso é uma resposta minha. Eu quero uma mulher também que tenha crescido aos pés do Senhor. É claro que de repente ela pode ter tido um relacionamento, 2, mas eu não quero uma mulher para a minha vida que passou várias noites assim embalada. Eu não quero. Entendam? É isso que eu estou querendo dizer, irmãos. São escolhas. Quando você escolhe algo, você perde as outras coisas. E é o princípio bíblico. Chega uma hora que a conta chega. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E talvez esse seja o momento de você se despertar, porque a palavra de Deus fala: é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias distante da casa do Senhor. Então, se você escolhe viver uma vida de promiscuidade, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E quando essa conta chegar, talvez no seu futuro você vai ter dificuldade de arrumar um casamento, uma vida, uma união conjugal, porque existe um outro lado da história também. Existe um parceiro, existe uma parceira que talvez não queira viver isso. Então é complicado essa situação. O casamento em si o casamento em si é uma escolha que você faz da sua companheira para o resto da sua vida. E nessa escolha você averigua tudo. Você olha tudo. Você olha quem é essa pessoa, quem foi essa pessoa, quem é essa filha. Enfim, é isso. Eu acho que o princípio está aí, baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Você pode escolher seguir outros caminhos? Pode, só que vai ter uma hora que a conta vai chegar. A conta chega. Pode falar, irmã Miriam. Outra pergunta sobre aquelas pessoas, aqueles casamentos que no namoro, até mesmo no começo parecia tudo bem, mas depois o casamento foi tendo uma reviravolta, o casamento tem se tornado problema. Como nós, igreja, vamos lidar com essas situações, desses tipos de casamento, como aconselhar? E um comentário também falando sobre conta, dependendo até da consequência, a conta se torna impagável. Exatamente. E também, o amor que o pessoal muito fala por aí, o amor tem tido uma conotação muito, muito errada. Muito estereotipada, na verdade, né? Boas perguntas, irmã Miriam. São perguntas pertinentes, reluzentes até. E, bom, de fato, é isso mesmo. Dependendo de como for, a conta se torna impagável. De fato, a conta se torna impagável. Exemplo, uma mulher que escolheu a promiscuidade na sua infância e ela se torna mãe muito cedo, vai trazer problemas para ela no futuro, vai trazer dificuldades para ela, e ela precisa ter sabedoria de como lidar com tudo isso. Se uma mulher vai para a balada, e até mesmo homens que seja, tá? Engravida de um homem, como é que pode uma mulher vai numa balada, em uma balada, engravida de um homem que nem sequer conhece, tem um filho, vai dar problemas, vai ter problemas, até mesmo para ela ter um novo companheiro, para ela ter um novo parceiro, um novo casamento. Isso daí é algo assim que precisa ser muito bem trabalhado. Não é a mesma coisa de, por exemplo, uma menina que cresceu na igreja. Entende? É uma outra realidade, é um outro mundo. Enfim, são situações assim extremamente difíceis. Com essa fala, irmã Miriam, em relação a quando a irmã falou sobre a questão do amor em si, é assim: existe fases, irmã. Primeiro você se apaixona e depois vem o amor. E aí é que está.
Por isso que eu não sou muito a favor de você casar muito cedo. Casar com 18, 17 anos de idade, 19. Eu acho isso muito complicado. Por quê? Porque é uma aposta. Você está apostando a sua vida em algo que de repente você não sabe. E de repente você está apaixonado pela pessoa e não amando-a de fato. Ou de repente você só quer casar para transar, para fazer sexo. Tá bom? Essa é a realidade. Por quê? Porque sexo fora do casamento é pecado. Então você quer casar para se livrar desse negócio e conhecer o que é a relação sexual em si. E isso é paixão. Isso é paixão. E os neurocientistas falam o quê? Que a paixão, ela dura na nossa mente de 6 meses a 2 anos. Depois de 2 anos, você passa a experimentar o que é o amor de fato. Por quê? Porque isso vai se apagando aos poucos. E aí você vai conhecendo de fato a pessoa que você é. A paixão... E aí está a resposta da sua pergunta, irmã Miriam. Por que muitas pessoas no namoro é maravilhoso, mas no casamento não é assim? Porque elas estão apaixonadas. E quando elas estão apaixonadas, o nosso cérebro emite uma substância, eu esqueci o nome, e é uma substância como que se fosse uma anestesia. Sabe quando nós vamos no dentista e a anestesia vem ao encontro da nossa boca, e aí nós mordemos o nosso lábio e nós não sentimos dor? Dopamina? Dopamina, isso, boa, me lembrei, essa expressão mesmo, irmã Miriam. É a dopamina. Então você morde o seu lábio, você chega a sangrar, os seus lábios sangram de tanto aperto que você faz com os dentes. Mas você não sente dor, por quê? Porque você está anestesiado. E é isso que a paixão faz conosco, a paixão nos deixa anestesiado. Então a pessoa fala o que quer, a pessoa faz o que quer, e você não sente dor, você não se machuca. Só que tem uma hora que essa anestesia cessa, tem uma hora que essa anestesia acaba. E quando essa anestesia acaba, o sangramento está visível. E aí você começa e aí é que você não... Ou você sana, ou você procura curar esses machucados. E aí você experimenta o que é o amor. Porque o que é o amor? Amar é você escolher. Amar é você... se dedicar ao outro, não esperando nada em troca. É aquilo que eu falei em uma mensagem aqui. É você deixar o outro livre. Deixar o outro livre para fazer o que quer com você, inclusive de não querer você. Isso é amor. Só que nós não estamos preparados para isso, porque a paixão nos prende. O que é paixão? Paixão é você viver em torno do outro. Paixão é você viver para o outro. É isso. E a nossa relação cristã, porque tem muitas pessoas, a sua pergunta, irmã Miriam, se encaixa perfeitamente. Por que tantas pessoas chegam na igreja, ficam 6 meses na igreja e depois não vêm mais para a igreja? Porque elas estão apaixonadas por Cristo. Mas depois, quando elas vão mudar para o amor, elas não conseguem viver isso. Entende? Por quê? Porque na paixão você não enxerga defeito. Na paixão é tudo maravilhoso. Na paixão é louvor, na paixão é adoração, na paixão é o pastor pregando, na paixão é eu evangelizando. Glória a Deus, aleluia. Só que depois de 6 meses você vê que na igreja tem problemas, você vê que na igreja tem fofoca, que na igreja tem pessoas falando mal um do outro. E aí é que está, a anestesia não tem mais. E aí você não consegue lidar com isso. Então assim, são situações extremamente difíceis. Hoje, se você está servindo ao Senhor da forma como você serve, é porque hoje você não é mais apaixonado por Cristo, e sim porque você o ama. É porque você o ama. Nós amamos Cristo, e Cristo nos ama. Porque se não fosse isso, e assim, irmãos, quando eu falo que de repente na nossa visão Cristo tenha porque assim, na nossa visão Cristo tem defeitos.
Cristo é perfeito, mas a nossa visão, Cristo tem defeitos. Por que Cristo tem defeitos? Porque Cristo não nos atende na hora que nós queremos, Cristo não nos dá quando e como queremos, Cristo infelizmente recolhe as pessoas que nós amamos, Cristo infelizmente faz o que nós às vezes não queremos. Então Cristo, na nossa visão, acaba sendo imperfeito. Na nossa visão, Cristo é perfeito, mas na nossa visão, Cristo é imperfeito. E aí aqui está, como é isso? É por meio da troca. Quando você muda da paixão para o amor e você passa a amar Cristo de fato, você passa a entender essas imperfeições, tá? Essas imperfeições, eu coloco aspas, com muita seriedade, com muito respeito. Você coloca essas imperfeições de Cristo como sinônimo do seu amor para com Ele. Isso é profundo. Isso é profundo. Por isso é que nós amamos o nosso cônjuge. É por isso que nós amamos Cristo. Porque eu consigo conviver com Ele, com ela, indiferente das suas limitações, indiferente dos seus defeitos. É isso. Não sei, te respondi, irmã Miriam? Respondeu. Amém. Tem mais alguma fala, algum comentário? A Dulce comenta que gostou da pergunta. Ela falou, estou vendo aqui, a irmã Dulce falou que adorou a pergunta. Bom, queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção, tá bom? Eu espero aí que eu tenha ajudado os irmãos de alguma forma, tá bom? E desejo a todos os irmãos uma ótima noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão especial, tão rico, do Fala Pastor. Nós vamos dar continuidade nos meses seguintes e te pedimos ao Senhor que tu possa nos ajudar, que o Senhor possa cuidar de nós e que nossos relacionamentos, a nossa vida conjugal venha a ser orientada pelo Senhor, pelos teus desígnios. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, irmãs. É isso, obrigado. Deus abençoe a irmã Dulce, que falou que gostou da resposta também do pastor. Obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Amanhã temos encontro dos homens à noite. Domingo de manhã não temos nenhuma programação. Vamos votar, vamos eleger um presidente, um governador, um deputado em nome de Jesus. E no domingo à noite estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Venha, traga visitantes e Deus terá uma palavra ao seu coração. Deus os abençoe em nome de Jesus.